Hoje eu vou mostrar o quadrinho Blackbird, do quadrinista francês Pierre Maurel, da editora Darkside. Lembrando que o intuito desse vídeo é folhear a edição com vocês, mostrar o traço, o acabamento, um pouco da história, para ajudar você mesmo a decidir se vale a pena ou não comprar. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora para esse review. Essa HQ puxa um debate bastante político também, então eu vou passar uma sinopse sem spoiler para quem quer decidir se vai fazer a compra ou não, mas depois eu também quero puxar um pouco de debate político aqui sobre esse quadrinho. Primeiro, falando sobre a edição física, a Darkside raramente decepciona, né? A gente tem aqui uma edição capa dura, com 128 páginas. A arte é toda em preto e branco, com um traço bem solto, que tem tudo a ver ali com a cultura underground francesa, né? Um detalhe bem legal sobre a origem do Blackbird é que, antes de virar esse encadernado aqui, a obra foi publicada originalmente em formato de fanzine mesmo, lá na França entre 2008 e 2010. E a própria história tem bastante temática com essa cultura do fanzine, né, e da publicação independente. Mas do que se trata exatamente, né, Blackbird? O quadrinho joga a gente num futuro distópico, mas que não parece tão distante. Nessa realidade, qualquer publicação, tipo de revista, zine ou livro, de forma independente, se tornou um crime. O governo controla tudo e apenas as editoras gigantescas e credenciadas têm a permissão de colocar livros no mercado. Nesse cenário distópico, a gente acompanha um grupo de jovens skatistas que acabam sendo tratados como criminosos mesmo, por simplesmente editar e imprimir os zines do porão. E aí, para combater essa censura, eles começam a mergulhar forte no ativismo político. Eles fazem ações midiáticas, batem de frente com a polícia e tentam quebrar esse sistema para devolver a liberdade da publicação, né? Bom, e já indo para as primeiras páginas, já dá para começar o debate político aqui, né? Que é logo na página 16, quando anuncia na TV ali que as publicações independentes foram proibidas. E aí já entra no primeiro debate, que essa não foi a principal lei, e sim foi tipo um subtópico da lei, que na verdade era para revogar o preço fixo dos livros. Isso acontece bastante no Brasil já, tem até um nome que se chama jabuti, que é quando às vezes dentro de uma lei tem uma sub-lei lá, um subtópico, que às vezes não tem nada a ver com a lei principal, só que por a lei principal ser aprovada, ela vai junto e acaba afetando a vida de um monte de gente que às vezes a gente nem sabe, porque foi só encaixado ali como um jabuti, né, para ninguém perceber. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as leis que estão sendo aprovadas, né? Principalmente como é divulgada, porque às vezes a divulgação vem com um título popular que você olha e pensa, nossa, eu vou me beneficiar bastante disso. Só que dentro dela tem um jabuti ali que você vai ser mais prejudicado do que beneficiado pela lei principal. Então tem sempre que olhar as leis além do título, né? Além do título de divulgação, tudo. Olhar bem os subtópicos ali que sempre tem alguma coisinha. E esse foi o caso nesse quadrinho, a revogação do preço fixo, né? Que era a lei principal, só que no subtópico ali tinha que vai acabar com as publicações independentes. E voltando um pouco do preço fixo, né? Ele teve um debate recente aqui no Brasil, se era bom, se era ruim. Estavam tentando implementar, principalmente o lobby de livrarias ali, né? Com o intuito de protecionismo das livrarias, para não ir à falência por causa do mercado digital. Só que, falando a verdade, as livrarias hoje elas praticam preços abusivos, né? A maior comparação é com a Amazon. Muitas vezes as livrarias colocam 100% a mais, às vezes, do que o preço que está na Amazon. E a argumentação é que a livraria tem espaço físico, tem funcionário, aluguel do espaço físico, a manutenção, limpeza, tudo essas coisas, né? Só que se a gente parar para pensar, a Amazon não é muito diferente. Não é como se não tivesse espaço físico e do nada tá na porta da sua casa. Bom, a Amazon ela tem galpões espalhados em pontos estratégicos ali e preço de galpão às vezes bate de frente com um aluguel de shopping. O preço de galpão é um absurdo de caro. As editoras mandam uma certa quantidade ali
e deixa no galpão da Amazon para facilitar ali a logística de entrega, né? E nesse galpão vai ter funcionários, principalmente logística, né? E saindo desse galpão tem o sistema de entrega. Ou seja, só nessa comparação, o processo logístico de digital e livraria física, no digital você tem muito mais processos logísticos do que na loja física. Teoricamente, para você receber na sua casa, teria que ser até mais caro. Só que a Amazon consegue te entregar frete grátis, sei lá quantas vezes mais barato que na livraria, e não dá prejuízo para as editoras. Senão, não teria livros no galpão da Amazon. Logo, o protecionismo das livrarias, eu acho que não seria criar uma lei de preço fixo, e sim estudar a logística do digital e ver como que as livrarias conseguem aderir a esse preço também. Porque de processo logístico, o físico tem até menos do que o digital. Porque, como eu falei, teoricamente, para você receber na porta da sua casa, era para ser mais caro, né? E acaba que está sendo mais barato. Esse é meu pensamento sobre a lei do preço fixo, principalmente para livros. Mas aí beleza, voltando para o quadrinho, eles revogam a lei do preço fixo e as autopublicações são proibidas. Aí entra bastante a parte do ativismo político, que é outro debate também. Eles começam o ativismo de uma forma totalmente aceitável, né? E vão imprimindo os zines ali de forma ilegal, no caso, né? Foi proibido. Eles pegam também uns adesivos, saem colando pela cidade. Até aí beleza, só que logo na primeira cena ali, onde ele tá colando os adesivos pela cidade, que de certa forma é depredar, né? Um cara que tá passando ali acaba se sentindo ofendido e parte pra cima dele com o intuito de fazer ele parar de colar os adesivos. Aí acontece a cena que vai editar o restante do quadrinho inteiro, que é um desses caras que da autopublicação, ele espanca esse outro rapaz e sai correndo. A partir desse momento ele vira um fugitivo da polícia para muito além das publicações independentes. Ele fica fugindo da polícia justamente pelo crime de agressão. E o debate que eu queria trazer era justamente sobre isso. O ativismo político, às vezes até por uma causa nobre, mas que não sabe se organizar, acaba fugindo do controle e virando crime mesmo, né? E isso só vai se escalando até nesse quadrinho. Ele começa assim, espancando um rapaz e vira um fugitivo. A partir do momento que ele é fugitivo, ele começa a roubar o celular das pessoas, porque ele não quer ser rastreado fazendo ligação do próprio celular. E aí teve até um momento que isso extrapola ao máximo, ele faz uma molotov e joga ali no carro dos políticos. Ou seja, um ativismo político que no começo era nobre, de tentar revogar essa lei de proibição de autopublicação, ao invés deles fazer um tipo de ativismo inteligente, acaba sendo esse ativismo rebelde, extremista, que vai se escalando de uma forma que eles não conseguem retroceder. Começou com espancamento, depois roubo de celular, aí depois taca molotov dentro de um carro com pessoas, e essas atitudes só acabam fortalecendo aquela lei de proibição, porque eles começam a cometer crimes mesmo. E a divulgação do caso, qual que vai ser? Autores de publicações independentes cometem crimes, espancam pessoas, etc, etc. E aí isso só vai fortalecer cada vez mais para a proibição dessa lei, porque todo publicador independente vai ser visto como um criminoso, um fora da lei. Então basicamente é esse o debate que eu queria trazer, mais um pouco de bom senso ali, né, sobre os ativismos políticos, porque sempre tem os brabão, né? Ah, você tá fazendo essa lei, merece ser espancado mesmo, não sei o que. Só que tem que fazer esse ativismo de forma mais inteligente. Às vezes até dando um esculacho no cara intelectualmente, mostrando do porquê aquilo é um absurdo, né? A partir do momento que você tenta barrar uma lei através de agressão, a sua luta acaba sendo muito desqualificada, né? Porque pode dar cada vez mais força e robustez para aquela lei. E é isso, esse eu acho que é o principal debate desse quadrinho. O primeiro é o jabuti nas leis, né? O segundo é o ativismo político extremo. Eu ouvi algumas pessoas falando que não gostou do final. Eu sinceramente nem lembro do final, porque o que mais me pegou mesmo foi esse debate político que vai acontecendo durante o quadrinho, né? E essa foi a apresentação do Blackbird. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí se você tem algum ponto sobre esse debate. E até mais.